Hail the King, capítulo 871. Dois gênios. As pessoas olharam na direção da fonte da voz e viram aquela pessoa misteriosa que estava de pé atrás de Paris e vestindo uma capa preta saindo. Depois que ele de repente tirou a capa, todo mundo viu seu rosto bonito. Senhor Santo Marcial. Os nobres que estavam perto dele ofegaram. Este jovem bonito era o rei de Chambord. Embora algumas pessoas o odiassem e outras o amassem, ninguém podia negar que ele era um gênio do cultivo. Ele era o santo marcial imperial de Zenith, amado por quase todos os cidadãos de baixo nível. Ha ha ha! Imperador de Anji, você é famoso e é conhecido como o pequeno soberano da região norte. Eu não pensei que você viria à capital de Zenith sozinho. Isso é surpreendente. No entanto, por que você não trouxe alguns guardas? Se você morrer aqui e não puder voltar, a ascensão do Império Anji se tornará uma piada. Fei riu sem esconder seu espírito cruel e assassino. Quando seu corpo brilhou, Fei voou para o céu sem o disfarce da capa preta, e agora ele estava usando uma túnica branca como a neve. Seus longos cabelos negros tremulavam atrás da cabeça como uma cachoeira, e sua aura era imponente, fazendo os outros pensarem que ele era etéreo e celestial. Gritos instantaneamente soaram no muro de defesa. Todos os nobres e soldados tinham lágrimas nos olhos. Desde o início da batalha, todos os tipos de reviravoltas haviam ocorrido, e isso era surpreendente e impressionante. A aparência dominante do Imperador Yassin fez essas pessoas sentirem que as nuvens escuras sobre suas cabeças foram levantadas, mas o Imperador Suleiman Kerimov também veio, fazendo a situação mudar drasticamente. Agora, o outro orgulho de Zenith, o santo marcial imperial Alexander, apareceu neste momento crítico. Com a força incomparável do rei de Chambord, mesmo que ele não pudesse derrotar Alessandro e Kerimov, ele poderia aliviar a pressão do ombro do imperador Yassin, acrescentando um pouco de esperança à situação atual de Zenith. No momento, o santo marcial imperial Alexander era a única pessoa no Zenith que poderia ajudar o imperador Yassin naquele momento. O imperador Yassin e o rei Alexandre de Chambord eram os dois gênios de cultivo mais talentosos que o Zenith já teve, e eles eram os mais poderosos. Um deles representava a glória da geração antiga, enquanto o outro era o jovem guerreiro mais poderoso da geração jovem. No entanto, ambos eram como montanhas altas que não podiam ser escaladas aos olhos dos colegas. Para muitas pessoas, ver esses dois mestres mais poderosos de Zenith lutando lado a lado era um final perfeito para tudo isso. Como um relâmpago, Fei apareceu diante do imperador Yassin e curvou-se, dizendo: saudações, majestade. Não há necessidade de formalidade no campo de batalha. O imperador Yassin sorriu e respondeu: você planejou isso bem, não é ruim. O fato de Zenith poder durar tanto tempo na crise foi tudo graças às elites da classe Lua de Chambord. Eu estou envergonhado. Essa crise apareceu tecnicamente devido ao reino de Chambord e a mim, eu sobrecarreguei o Zenith. Fei estava se sentindo um pouco culpado. Embora eles tenham matado as 20 elites da classe Lua que vieram com de Alessandro, o muro de defesa de São Petersburgo desabou muito e milhares de soldados morreram. Fei tinha que assumir alguma responsabilidade por isso. De repente, uma gargalhada soou, ha ha ha. Vocês dois terminaram de falar antes da morte. O imperador Kerimov riu com uma expressão zombeteira no rosto. Yassin, você é um imperador de um império humano, mas ainda deseja proteger esse Alexander, um criminoso humano. Você é tão culpado quanto ele. Você merece ser morto dezenas de milhares de vezes. Hoje é o dia perfeito, vou mandar vocês dois para o inferno. Depois de dizer isso, ele se transformou em uma luz laranja e voou em direção a Fei com intenção assassina. Seu corpo baixo e gordinho parecia um meteoro, e as grossas energias alaranjadas ao redor dele puxavam muita poeira. Onde quer que fosse, a luz era curvada, o espaço desabava e o tempo diminuía. Como se ele fosse um deus demoníaco ou um animal pré-histórico antigo, ele balançou sua arma óssea gigante e atacou Fei. Uma luz cruel apareceu nos olhos verdes de Kerimov. Assim que Fei apareceu,
ele falou ferozmente e mirou Kerimov sem esconder sua intenção assassino. Como resultado, esse imperador dominante ficou ofendido e se tornou assassino também. Dentro do Império Anji, Kerimov era tratado como um deus, todas as suas palavras foram vistas como ordens, e ninguém se atrevia a se opor a ele. Com sua personalidade, ele não podia suportar o insulto de Fei e queria dar o troco a Fei matando. Foi por isso que esse imperador atacou Fei desde o início, e ele queria destruir esse pirralho irritante em seus olhos rapidamente para desabafar sua raiva. Ótimo! Ha ha ha! Deixe o papai ver o quão poderoso um cara como você é. Que poder lhe dá confiança para desafiar sua majestade? Fei riu e parecia ainda mais arrogante. Diante do ataque feroz, o rei ficou ainda mais agressivo e deu um passo à frente em vez de recuar. No momento seguinte, uma camada de luz mística apareceu ao seu redor, e os itens do conjunto de itens Immortal Kings, como armadura, cinto e botas, apareceram em seu corpo. Sua aura disparou e o triturador de pedra Immortal Kings apareceu em suas mãos enquanto ele agarrava o ar. Então, ele avançou como um raio enquanto usava uma das habilidades mais poderosas dos bárbaros, salto e ataque. Morra! Os dois gritaram ao mesmo tempo. Como dois trovões, eles instantaneamente soaram e até quebraram as nuvens escuras no céu alto. Triturador de pedra Immortal Kings colidiu com força com aquele enorme massa branca com força. Quando uma série de faíscas apareceu no céu, parecia que o mundo inteiro ia ficar surdo. Os soldados e mestres que estavam perto do centro da batalha seguraram instantaneamente seus ouvidos com dor, e manchas de sangue escorreram de seus olhos, ouvidos, narizes e bocas, e desmaiaram no local. No céu, Fei e Kerimov foram repelidos um pelo outro. Fei ficou um pouco surpreso. Suas mãos ficaram dormentes e o triturador de pedra Immortal Kings quase voou de suas mãos. Ele foi forçado a voltar a mais de 10 metros antes que pudesse se conter e ficou chocado. Desde que ele entrou no modo inferno no Diablo World, raramente as pessoas eram mais fortes que ele em termos de força física. Este Kerimov parecia mediano, mas sua força era poderosa como se ele fosse um dragão de verdade, e era impressionante. Por outro lado, Kerimov ficou ainda mais chocado. Ele teve uma experiência única quando jovem, e passou de um feio príncipe bastardo para o imperador incondicional que controlava o Império Anji com seus punhos de ferro. Sua força física era sua vantagem, e ele foi capaz de despedaçar bestas demoníacas com as próprias mãos. Portanto, não tinha muitas pessoas que poderiam rivalizar com ele. Na maioria dos casos, sua força física já esmagava seus oponentes sem o uso de energia guerreira. Além disso, seu enorme osso, com mais de 3 metros de comprimento, parecia bruto, mas na verdade era um tesouro raro, não inferior às armas de combate de alto nível. Quando suas armas colidiram, Kerimov pensou que o martelo e os braços de Fei estilhaçariam, mas isso não aconteceu. A enorme força dentro do martelo de seu oponente o surpreendeu e as veias em seus braços incharam. Seus braços já estavam dormentes, e ele não podia usar sua força imediatamente. Ele foi jogado por mais de 30 metros, mais que o rei de Chambord. Ha ha ha! Mais ou menos. Se isso é tudo que você tem, o Império Anji vai perder seu imperador. Depois de obter uma boa leitura da força de seu oponente, Fei se acalmou completamente. Depois de praticar duro no Diablo World nos últimos dias, sua força aumentou rapidamente. Com a ajuda adicional do Cetro da Criação, ele era invencível. O rei já decidiu que iria eliminar esse inimigo do Zenith hoje e poupar muitas dores de cabeça no futuro. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 872. Chocante. Altos aplausos soaram instantaneamente no muro de defesa de São Petersburgo. Para os soldados comuns de Zenith, embora a presença majestosa e prestigiada do Imperador Yassin fosse admirável, o domínio ousado do rei de Chambord se adaptava mais ao seu gosto e o fez se sentir mais relacionável. Sua presença dominante e comportamento supressor estavam alinhados com os militares, tais crenças de invencibilidade e domínio eram necessárias no campo de batalha. Arrogância. Como um animal provocado, o imperador Kerimov rugiu com raiva,
O que você é? Como você ousa, rei de um pequeno reino afiliado, me desrespeitar? Como uma formiga como você pode desafiar meu prestígio? Hoje eu vou te matar. Com as mãos segurando o osso branco com força, os músculos de Kerimov se agitaram, e seu corpo baixo e gordinho aumentou cerca de 4 vezes como um balão inflável, transformando-se em um gigante. Parecia que ele usava uma técnica secreta estranha e única. Enquanto isso, uma série de rugidos terríveis de feras soava num osso de 3 metros de comprimento, como se tivesse vida e alma próprias. Então, ondas de misteriosa luz vermelha cresceram do osso do animal, e faixas de energia vermelha apareceram no osso do animal, parecendo runas misteriosas. Fei franziu um pouco a testa. Isso estava muito próximo das raras runas demoníacas de um ramo de demônios do tipo eremita da antiga era mítica, e essa técnica secreta era bem mantida. Será que o imperador Kerimov estava relacionado a esse ramo dos demônios? Após a transformação, a força de Kerimov continuou a aumentar drasticamente. Embora estivesse a mais de 50 metros de Fei, o rei ainda sentia uma pressão poderosa que parecia ter vindo de um grupo de animais selvagens. Havia uma força de sucção mística ao redor do imperador Kerimov, e até a luz foi sugada e dobrada, tornando o espaço ao seu redor distorcido. Logo, seu corpo inteiro foi envolvido dentro da escuridão trêmula e ondulante. Fei zombou e agarrou o triturador de pedra imortal Kins com mais força. Quando ele soltou sua força total, camadas de runas vermelhas também apareceram no martelo como girinos, e os outros 3 componentes do conjunto de itens Imortal Kins que Fei usava também passou por transformações. Quando runas divinas apareceram nelas, uma hora sagrada, porém assassina, apareceu, fazendo Fei parecer um deus demoníaco. Por alguma razão, Fei não conseguiu conter sua intenção assassina assim que viu o imperador de Anji. Como se fossem inimigos mortais, Fei queria destruir esse homem desde o início. A aura selvagem de Kerimov provocava Fei a cada segundo, fazendo o rei querer atacar sem se conter. Vamos fazer de novo. Vou te matar com um golpe. O rugido de Kerimov ressoou no céu. Ha ha ha. Eu também mato você com um golpe. A intenção assassina de Fei queimou como fogo quando ele estava sendo provocado, e ele estava prestes a usar seu trunfo. Os aplausos soaram no muro de defesa da capital do Zenit, enquanto os zenitianos se reuniam para ver o seu santo marcial imperial. A atmosfera era intensa, e o nervosismo e a ansiedade que podiam ser sentidos disparariam e acenderiam uma explosão. Enquanto Fei e Kerimov se entreolharam, uma série de faíscas apareceu no ar como se 2 armas de metal estivessem afiadas. De repente, o imperador Yassin, que ficou quieto por um tempo, falou: Alexander, afaste-se por enquanto. O Fei ficou um pouco surpreso, mas sentiu como se tivesse entendido alguma coisa. Quando luzes coloridas brilharam em Fei, os 4 componentes do conjunto de itens Immortal Kins desapareceram do corpo de Fei. Esse roupão branco limpo como a neve reapareceu em seu corpo, e ele recuou cerca de 500 metros e retornou à parede de defesa enquanto seus longos cabelos negros tremulavam. Após um breve momento de pausa, D'Alessandro e Kerimov perceberam o que estava acontecendo e ficaram furiosos. E assim, você é muito arrogante. Como se atreve a tentar lutar contra nós dois ao mesmo tempo? Você está procurando a morte. Sim, a intenção do imperador Yassin era clara, ele queria lutar contra os 2 mestres ao mesmo tempo. Seria devido à sua arrogância? Ou foi devido à sua confiança? Fei acreditava no último. Embora Fei não pudesse dizer que conhecia bem o imperador Yassin, ele teve alguns encontros com esse imperador na região central do Palácio Mítico, sob a cidade das 2 bandeiras. Além disso, seu sutil, mais delicado instinto de guerreiro, lhe disse que o imperador Yassin não era alguém que agia impulsivamente. Como esse imperador escolheu lutar contra D'Alessandro e Kerimov, ele deve ter suas razões. No entanto, Fei não sabia de onde vinha a confiança do imperador Yassin. Na superfície, parecia que D'Alessandro, que tinha marca estelar, e o imperador Kerimov, que usava um osso de animal místico, eram tão poderosos quanto o imperador Yassin. Será que o imperador Yassin tem ainda mais trunfos?
Enfrentando os dois oponentes raivosos, o imperador Yasin disse calmamente: "O que? Você não estava tentando lutar comigo desde o começo. Você fez todo esse planejamento apenas para me pegar de surpresa. Agora, estou disposto a conceder seu desejo, mas você acha que estou desprezando você? Venha! Vou te dar essa oportunidade. Vamos ver se você tem forças para destruir o meu Império Zenith." Depois de dizer isso, rugidos de dragão ressoaram no céu. O imperador Yasin ficou onde ele estava, e sua túnica azul celeste e seus longos cabelos azuis tremulavam ao vento e faziam uma série de barulhos de palmas. Mesmo que ele não mostrasse nenhuma expressão em seu rosto, sua figura de repente se tornou maior também. "Como você está procurando a morte, eu vou ajudá-lo." D'Alessandro foi impiedoso quando a espada de prata em sua mão disparou muitos raios de luz prateados. "Ha ha ha! Você pediu por isso. É sempre divertido matar outro mestre poderoso." Kerimov rugiu em sua forma gigante enquanto balançava seu enorme osso de animal, movendo-se em direção ao imperador Yasin como um raio, deixando um rastro de energia vermelha. Como se o imperador Yasin não os visse, ele se virou e olhou para Fei antes de dizer: "Dê uma boa olhada. Depende de você o quanto você pode compreender." Assim que terminou, um fenômeno que ninguém esperava ocorreu. Os vários elementos naturais de repente ficaram ansiosos, e os raios atingiram com trovões estrondosos. A cena escura e deprimente por trás de D'Alessandro, onde nuvens espessas estavam por toda a parte, desapareceu instantaneamente, e a escuridão ao redor de Kerimov também se foi. De fato, mesmo as leis da natureza na região se tornaram instáveis. Então, todos os elementos da região correram em direção ao imperador Yasin, atacando-o sem piedade e tentando esmagar esse gênio imperador de Zenith. Isto é o desafio da natureza. Fei parecia atordoado. Tal fenômeno só ocorreria se alguém estivesse avançando nos reinos. Fei experimentou os desafios da natureza quando ele avançou para as classes Lua e Sol, e passou por eles com sucesso com o físico duro dos bárbaros, mesmo sendo difíceis. Era preciso vencer o desafio da natureza para entrar em outro reino de cultivo, obter alguma energia essencial da natureza e compreender leis da natureza ainda mais poderosas. O que chocou Fei foi que o imperador Yasin estava no mesmo nível que D'Alessandro, que já estava no auge do reino do Sol Ardente. O próximo avanço seria semideus. Esse pensamento surgiu na mente de Fei, e ele não podia acreditar. O imperador Yasin está prestes a se tornar um semideus. Isso é chocante. Sem dúvida, essas notícias chocariam o continente de Azeroth e afetariam significativamente a situação de Zenith. Hail the King, capítulo 873. Camada de energia cinza caótica. Enquanto Fei estava atordoado, o fenômeno aterrorizante estava ficando cada vez mais intenso. Raios reluzentes, chamas pulando, icebergs quebrando, colinas em colapso, rios fluindo, elementos de metal pulando. De fato, até os elementos caóticos aterrorizantes que só existiam nas lendas apareceram. Todos os elementos naturais que criaram este mundo apareceram dentro de 1000 quilômetros ao redor do Imperador Yasin de uma maneira inimaginável. Os vários elementos naturais continuaram a se reunir, colidir, explodir, colapsar e murchar em ciclos. Como um pedaço de papel de arroz, o espaço foi dividido em pedaços antes de voltar lentamente com a ajuda das leis limitadas da natureza. Os ciclos continuaram repetidamente. Mesmo as elites de pico da lua cheia poderiam se desintegrar em elementos naturais básicos e morrer se chegassem perto disso. Essa cena era semelhante às tribulações celestiais dos cultivadores que Fei havia lido nos romances de cultivo na Terra. Isso significava que, uma vez que o poder dos humanos chegasse ao limiar permitido pela natureza, a natureza tentaria destruí-los, independentemente do mundo ou domínio em que se encontravam. Somente as pessoas que podiam atravessar a tribulação podiam ser chamadas mestres reais e mereciam obter uma potência de nível superior. Essa mudança repentina chocou todos no campo de batalha e eles não sabiam o que esperar.
Os soldados comuns e os guerreiros de baixo nível no muro de defesa não conseguiam entender o significado disso, e subconscientemente pensavam que os dois poderosos inimigos do Zenith lançaram ataques poderosos, atacando o Imperador Yasin. Como resultado, uma série de suspiros soou, e a preocupação encheu seus rostos. Até pessoas como o príncipe mais velho, a princesa mais velha e a mulher demoníaca estavam preocupadas. No entanto, eles perceberam algo após uma breve pausa e todos olharam para Fei. No momento, apenas o rei de Chambord, que poderia rivalizar com essas três figuras no céu, tinha autoridade para validar seus palpites. Quando viram a expressão de Fei, entenderam instantaneamente o que estava acontecendo. Nem a menor preocupação pôde ser vista na face do santo marcial imperial. Em vez disso, ele parecia atordoado. Foi a primeira vez que eles viram essa expressão no rosto de Fei. Até esse mestre incomparável, dominador e invencível, ficou atordoado, foi o suficiente para provar muitas coisas. Nesse momento, pessoas como Arshavin e Tanasha congelaram e sentiram que seus corações pararam de se mover. Eles entenderam a magnitude da situação se seus palpites estavam corretos. Impossível! D'Alessandro e Kerimov eram mestres de primeira linha e viram instantaneamente o que estava acontecendo com o Imperador Yasin. Enquanto eles gritavam, eles não podiam acreditar no que estavam vendo, como se dois homens vissem suas esposas traindo-os com seus vizinhos. Ha 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 ha! Yasin é inferior a ninguém. O Imperador Yasin, que estava muito calmo até aquele momento, subitamente se tornou animado, como se ele se transformasse de um bloco de gelo em uma poça de lava. Sua fome de batalha e seu temperamento agressivo fizeram os outros sentirem como se uma chama os atingisse rapidamente. O famoso ditado que dominava a região norte de Azeroth, Yasin é inferior a ninguém, foi cantado, e o Imperador Yasin correu em direção aos dois mestres poderosos, como um vulcão em movimento, enquanto os elementos naturais aterradores giravam ao redor dele como uma tempestade com fogo, água, gelo, relâmpagos, pedras e elementos caóticos. Ataque! Mate ele! Não podemos deixá-lo vencer com êxito o desafio da natureza que leva ao reino dos semideuses. D'Alessandro gritou com sua expressão sombria enquanto cerrava os dentes. Certo! Se esse açougueiro se tornar um semideus, nenhum de nós pode sair daqui vivo. Kerimov também se decidiu sob pressão. Ele conhecia a situação muito bem. Nessa circunstância em que ele se lançara completamente contra Zenith, ele poderia morrer se o Imperador Yasin se tornasse um semideus, e o Império Anji também se transformaria em pó. D'Alessandro pode conseguir sobreviver contando com o Santo Marcial Continental Maradona, mas ele estaria acabado. Esses dois mestres poderosos sabiam que não havia caminho de volta para eles, e tiveram que liberar toda a sua força e impedir que o Imperador Yasin passasse pelo desafio da natureza. Eles tinham um consenso. Eles estavam planejando ajudar quando os elementos naturais atacaram o Imperador Yasin, eliminando completamente esse homem antes que ele pudesse se tornar um semideus. Fim de todos os deuses. Pergaminho matador de deuses. Usando a arma de combate semidivina marca estelar como um meio, D'Alessandro usou seu poderoso ataque novamente. O poder desse único ataque, que era de uma técnica mítica, aumentado dezenas de vezes sobre o poder da arma de combate nível semideus, quase quebrando o limiar no pico do reino do sol ardente. A elegante e fina espada de prata se transformou em duas antes de se multiplicar para 4, 8, e assim por diante, até haver tantas espadas que eram incontáveis. Então, essas espadas se moveram e se transformaram em um ventilador gigante. Com energia destrutiva, eles correram em direção à figura no centro da tempestade de elementos naturais, pintando uma cena bonita e aterradora. O poder do ataque de D'Alessandro atingiu um nível horrível depois que ele usou a arma de combate de nível semideus. Mesmo que um Lorde no pico do sol ardente fosse atingido, essa pessoa seria gravemente ferida. Por outro lado, Kerimov também usou tudo o que tinha. Depois que ele se transformou em um gigante com mais de 3 metros de altura, seus músculos incharam e o fizeram parecer uma pequena montanha, fazendo os outros sentirem que ele estava cheio de poder. Ao mesmo tempo, camadas de luz dourada flutuavam sob sua pele,
fazendo parecer um deus demoníaco. Enquanto ele gritava, as runas vermelhas no osso branco gigante brilharam como se tivessem sido gravadas nele, e eles acabaram criando imagens de bestas pré-históricas enquanto rugidos continuavam soando. Quando Kerimov atacou, suas energias viajaram através do osso gigante e dispararam fantasmas de várias bestas que existiam na Era Mítica em direção ao Imperador Yasin. Tudo isso aconteceu rapidamente. Em uma fração de segundo, a tempestade de elementos naturais envolveu os três poderosos mestres, e os vários elementos, como vento, raio, fogo, água e terra colidiram entre si e explodiram, criando uma camada de energia cinza caótica entre eles e outras pessoas. Como se estivesse ocorrendo uma tempestade de areia mística, a visão das pessoas foi cortada e elas não conseguiram ver o que estava acontecendo a mais de 500 metros de distância. Aquela caótica tempestade de energia cinza parecia um pilar que se ligava ao céu. Mesmo um pouquinho de poeira poderia destruir uma elite no pico da classe da Lua. Felizmente, sob a orientação das leis da natureza e do Imperador Yasin, essa tempestade de areia mortal não se moveu em direção a São Petersburgo. Energias e explosões de várias cores apareceram dentro desta caótica tempestade de energia cinza. Ninguém podia ver a batalha de fora, e eles não sabiam quem tinha a vantagem. Como resultado, eles apenas conseguiram prender a respiração e aguardar o resultado dessa batalha mítica. Tanache e Paris não podiam fazer nada com sua inteligência, e franziram a testa e esperaram ansiosamente. O príncipe Arshavin andava de um lado para o outro, e sua armadura de metal preto criava uma série de ruídos de triturar metais, deixando os outros ainda mais ansiosos. Os nobres e soldados estavam se esforçando ao máximo para observar, e seus pescoços e metade de seus corpos se estendiam para fora da muralha. A batalha inteira durou 3 horas. Finalmente, uma forte explosão soou e os elementos naturais pareciam enfraquecer. Uma chocante flutuação de energia apareceu na caótica tempestade de energia cinza, e duas figuras voaram como dois meteoros. Eles eram D'Alessandro e Kerimov. Ha 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 ha! Agora, você está morto, com certeza. Ha 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 ha! D'Alessandro riu arrogantemente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 874. O que está acontecendo? No momento, D'Alessandro não estava em uma boa situação. Todos os tipos de feridas, grandes e pequenas, apareciam em seu corpo levemente magro, como se alguém o cortasse com uma faca afiada centenas de vezes. De fato, seu rosto também tinha muitas feridas sangrentas e seu sangue prateado manchava todas as roupas que eram feitas de material divino. Agora, suas roupas que tinham uma ótima defesa foram cortadas e rasgadas. Mais chocante, havia uma mistura de dezenas de elementos dentro de suas feridas, continuando a devorar sua carne e a aumentar as feridas como um vírus. Somente os lordes no pico do sol ardente tinham corpos suficientemente resistentes para suportar tais danos. Se algum lorde da classe Sol mais fraco estivesse em seu lugar, seus corpos teriam se desintegrado no nada. As mãos de D'Alessandro estavam vazias, as pessoas que observavam de longe não sabiam se a marca estelar foi destruída na batalha ou D'Alessandro a perdeu. Todos esses detalhes mostraram que D'Alessandro estava em um estado ruim. No entanto, ele estava sorrindo presunçosamente. Ao lado dele, o baixo e gordinho imperador Kerimov, de Anji, não estava indo melhor. Ele não estava mais em sua forma gigante e parecia um grande porco branco abatido, pois parecia terrível com muitas feridas. Alguns dos ferimentos foram tão graves que tiras de carne caíram de seu corpo, revelando vastas áreas de ossos brancos. Era uma visão aterradora. O osso branco liso e brilhante de sua mão agora escureceu, parecendo um osso velho que foi arrancado da perna de um animal moribundo que carecia de cálcio. As runas antigas e vermelhas desapareceram e estavam cheias de rachaduras finas. Mesmo que os dois parecessem terríveis, eles estavam felizes com grandes sorrisos no rosto. Enquanto pararam no céu e observaram a tempestade de elementos naturais que se dispersava lentamente, eles viram vagamente a figura do Imperador Yasin quando a caótica camada de energia cinza começou a ficar mais fina.
Embora as pessoas não pudessem ver em que estado estava o imperador Yassin, os zenitianos tinham uma sensação ameaçadora ao olhar para as expressões de D'Alessandro e Kerimov. Seus corações começaram a acelerar. As sobrancelhas de Tanache e Paris franziram e quase se conectaram, e Arshavin também estava muito ansioso. Ele agarrou a muralha e respirou pesadamente. O coração de Fei também estava vacilando, mas ele ainda estava um pouco esperançoso. Logo, a caótica tempestade de energia cinza desapareceu e a visibilidade aumentou significativamente. Como animais que haviam terminado o acasalamento, os violentos elementos naturais se tornaram gentis e lentamente se misturaram e desapareceram, revelando o céu claro. A figura do imperador Yassin apareceu lentamente na visão de todos. Nenhuma lesão pode ser vista em seu rosto. Ao contrário de D'Alessandro e Kerimov, que estavam em condições adversas, o imperador Yassin parecia completamente bem. Exceto pelas duas marcas em forma de lágrimas em sua túnica azul céu deixadas por D'Alessandro usando a fino e delicada marca estelar, parecia que ele não foi tocado. Seus longos cabelos azuis ainda tremulavam ao vento, parecendo uma onda gigante, majestosa e digna. Nenhuma lesão? Algumas pessoas já começaram a torcer depois de ver isso. No entanto, a cena seguinte quase fez o coração dos zenitianos pular de suas gargantas, e algumas pessoas já gritaram alto. Os membros da família real, como Arshavin e Tanasha, estavam prestes a pular do muro de defesa e correr para o lado do imperador Yassin. Quando o imperador Yassin se virou levemente, as pessoas finalmente viram uma ponta da espada de prata saindo de suas costas. Era a marca estelar de D'Alessandro, e o sangue do imperador Yassin escorria pelo sulco da elegante espada fina. Gotas de sangue dourado escorriam da espada e caíam do céu como uma cortina de água. Fei ficou atordoado. Ele concentrou suas energias nos olhos e deu uma boa olhada. No entanto, ele confirmou. Marca estelar, a arma de combate nível semideus, esfaqueou o peito do imperador Yassin pela frente, perfurou seu coração e saiu pelas costas. Isto é impossível. Essa foi a primeira reação de Fei. O imperador Yassin não é alguém que agiria arrogante e descuidado, e ele nunca se envolveria em uma batalha da qual não tem certeza. Mesmo que ele estivesse lutando contra dois lordes da classe Sol que estão no seu nível, ele deveria pelo menos conseguir sair vivo, se ele quiser. Como ele pode ser ferido tão severamente? Uma arma de combate nível semideus penetrou em seu coração, até um lorde no pico do sol ardente morreria disso. O que aconteceu lá? Fei acenou com a mão e uma vasta energia voou, impedindo os membros da família real, como Arshavin e Tanasha, de fazerem algo irracional. Então, ele correu para frente e apareceu ao lado do imperador Yassin. O fraco sangue dourado viajou através do suco da marca estelar e começou a fluir cada vez mais rápido como uma fonte. Uma grande quantidade de sangue que caía do céu continha a energia de um lorde no pico do sol ardente. Uma gota desse sangue poderia matar um elite no pico da lua cheia. Como o sangue também continha algumas leis da natureza, eles queimaram buracos profundos no chão quando pousaram. Como se o metal liquefeito fosse jogado em um campo de neve, essas gotas de sangue só desapareceram depois que eles queimaram buracos com mais de 1000 metros de profundidade no chão. Fei queria ajudar o imperador Yassin a parar o sangramento. No entanto, era inútil, não importava se ele usava sua própria energia ou as poções do Diablo Old. Com a marca estelar de D'Alessandro apunhalada dentro do corpo do imperador Yassin, parecia que um animal aterrorizante estava devorando e destruindo o núcleo da classe Sol do imperador Yassin. Além disso, estava retirando o sangue do imperador Yassin, tentando ao máximo destruir seu corpo. No entanto, Fei não conseguiu puxar essa espada fina e sofisticada. Se ele fizesse isso, o corpo do imperador Yassin seria instantaneamente quebrado em pó antes de desaparecer. O que devo fazer? Embora Fei vivesse na Terra e Azeroth, ele não sabia como lidar com a situação e estava suando muito. Mais longe, o segundo discípulo de Maradona, D'Alessandro e o imperador Kerimov, de Anji, riram arrogantemente, sem esconder seu orgulho e emoção. Como uma faca,
O riso deles esfaqueou os corações dos zenitianos. D'Alessandro olhou para Fei e disse com um sorriso irônico, ha ha ha. Minha arma de combate semidivina penetrou o coração desse velho Yasin. Ele está morto, com certeza. Mesmo que um deus apareça, ele não pode ser salvo. Ha ha ha. A batalha de hoje acabou. O resultado já está determinado. O Império Zenite entrará em colapso. Isso está certo. Hoje, destruiremos o Império Zenite. Não restará um único vestígio de linhagem. Toda a região norte de Azeroth será o território do meu Império Angi. Ha ha ha. Meu sonho em breve ganhará vida. Ha ha ha. Como se seu fado mental fosse retirado, Kerimov também riu loucamente como um animal que não tinha humanidade. Gemidos e gritos soaram na parede de defesa. Fei sentiu claramente que o corpo do Imperador Yasin estava ficando cada vez mais frio a cada segundo, e que a vasta energia vital como um oceano era tão fraca quanto a luz das velas, parecendo que ele iria morrer a qualquer momento. Vocês estão todos mortos! Os olhos de Fei ficaram vermelhos, e a forte intenção assassina saiu de seus olhos. O nível de intenção assassina que ele acumulou no Diablo Old, que sacudia a terra, não foi mais suprimido, e tudo foi desencadeado. Imagens de montanhas de cadáveres e mares de sangue apareceram atrás de Fei enquanto ele rugia furioso. Nesse momento, Fei se sentiu extremamente triste como se tivesse perdido um ente querido. A raiva e a tristeza que ele estava sentindo não puderam ser suprimidas, era incontrolável, pois parecia que vinha de sua alma. Quando Fei estava prestes a atacar seus inimigos, um murmúrio baixo soou em seu ouvido, não lute, apenas guarde meu corpo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 875. Morte ou renascimento? Embora essa voz fosse baixa, sou mais alto que um sino gigante para Fei. Essa voz era do corpo do Imperador Yasin que já havia ficado frio. No primeiro segundo, Fei pensou que estava ouvindo coisas. No entanto, ele rapidamente sentiu as mudanças que estavam acontecendo no corpo do Imperador Yasin. Esse corpo ficou completamente frio. Todo o sangue fluiu e todos os órgãos internos foram destruídos pela marca estelar, a arma de combate nível semideus, transformando-se em pó e pasta de carne. No entanto, o estranho era que, embora parecesse que esse corpo perdeu todo o seu poder, ainda estava flutuando no céu, sem cair. Além disso, havia uma faixa de energia vital fraca e persistente que não estava disposta a deixar o corpo do Imperador Yasin, tentando sustentá-lo. Isso! O rosto de Fei mudou de cor, ele sentiu o enorme potencial por trás dessa faixa de fraca energia vital. Depois de se acalmar do choque e afastar sua intenção assassina, as imagens de montanhas de cadáveres e mares de sangue desapareceram. Fei liberou todo o seu poder e guardou o cadáver do Imperador Yasin. Agora, os dois mestres que estavam mais longe sentiram algo, e seus rostos mudaram de cor também. A situação é estranha. D'Alessandro franziu o senho ao sentir o feedback estranho que o Marca Estelar passou para ele. Será que esse bastardo ainda pode ressuscitar depois de ser gravemente ferido? Embora o Imperador Kerimov falasse com um tom duvidoso, sua expressão ficou séria. Após uma pausa, ele acrescentou, vamos destruir o corpo dele. Então, podemos ver como ele poderia mudar a situação. Depois de olhar um para o outro, D'Alessandro e Kerimov se transformaram em dois feixes terríveis de luz e atacaram Fei depois de rasgar o céu. Fei dobrou ligeiramente os joelhos, cerrou os punhos e puxou os braços para trás. Ao fazer isso, rugidos soaram dos punhos de Fei como se o deus da batalha estivesse se comunicando através deles, fazendo seus oponentes sentirem um medo que fez suas almas tremerem. Esse efeito foi extremamente semelhante à habilidade bárbara rugido. Punho do Imperador Invencível, um golpe para matar. Fei balançou os punhos, e dois punhos de energia dourada voaram e atacaram os dois mestres. Enquanto os punhos de energia dourada voavam para frente, barulhos penetrantes se transformavam em rugidos do deus da batalha, e ondas de poder aterrorizante se moviam para fora e se aproximavam dos inimigos.
Esta era a versão evoluída do punho do Imperador Invencível. Antes, Fei tinha que usar a habilidade Bárbara Rugido antes que ele pudesse usar esse ataque, o que significa que ele tinha que rugir. No entanto, depois de testemunhar o punho de dragão do Imperador Yasin e de se inspirar, e de observar o desafio da natureza desse grande homem do reino semideus, Fei teve uma epifania, e seu punho do Imperador Invencível que ele criou há muito tempo finalmente melhorou. Essa melhoria não significava apenas que ele não precisava mais gritar e usar o rugido. Em vez disso, o efeito de rugido foi completamente integrado a essa técnica de punho. O poder dessa técnica aumentou muitas vezes e foi profundo. Outra técnica mítica estava em seu estágio inicial. Os punhos de energia dourada voaram pelo céu como meteoros. Mesmo que D'Alessandro e Kerimov fossem mais fortes que Fei, suas mentes foram afetadas pelo poder aterrorizante e ficaram atordoados por um momento. Como estavam distraídos e ficaram bastante feridos durante a batalha com o Imperador Yasin, quando a tempestade de elementos naturais também os atingiu, eles foram repelidos pelos punhos de energia de Fei. Droga! Cai fora! Os dois mestres gritaram de raiva e ficaram envergonhados ao mesmo tempo. Depois de recuarem por alguns metros, eles atacaram ainda mais ferozmente e violentamente. Cada um deles usou seu ataque mais poderoso, e as chamas da energia guerreira queimaram agressivamente. Por serem tão rápidos, duas caudas brilhantes de luz apareceram atrás deles. Os poderosos surtos de energia criaram dois dragões tornados, e eles voaram ao redor de Fei e do Imperador Yasin enquanto rugiam e pressionavam. Depois de dezenas de minutos, a situação mudou novamente. A força real de Fei era um bárbaro nível 79 do modo inferno, equivalente ao reino do sol ardente de nível inferior. Afinal, seu nível de poder era menor do que aqueles dois mestres, e ele estava travando uma batalha de 1 contra 2. Mesmo que esses dois mestres se machucassem, Fei ainda não podia ignorar completamente suas energias. Enquanto eles estavam lutando, D'Alessandro encontrou uma oportunidade e passou pelo Fei, atacando o corpo do Imperador Yasin sem hesitar. Droga! Fei ficou aterrorizado e sua defesa caiu, permitindo que o ataque de Kerimov atingisse seu corpo. Então, ele piscou para frente e bloqueou o ataque de D'Alessandro às pressas. O soco de D'Alessandro fez Fei vomitar instantaneamente sangue. Depois de finalmente entrar no reino da classe Sol, parecia que o corpo de Fei não mudou muito. Seu sangue ainda estava vermelho, mas a energia contida nas gotas de sangue não era muito inferior se comparada aos outros três mestres. Essas gotas de sangue eram suficientes para matar muitas elites da lua cheia. Esse golpe de D'Alessandro machucou gravemente Fei, e a situação mudou de novo. A fim de proteger o corpo do Imperador Yasin dos ataques, Fei foi atingido repetidamente, e amolgadelas e hematomas apavorantes apareceram em seu corpo. Parecia que ele era uma estátua de metal que foi esmagada por muitos poderosos martelos de ferro. Os amassados e danos pareciam chocantes. Mesmo que esse fosse o caso, Fei não estava disposto a recuar. Por alguma razão, essa energia mística apareceu na mente de Fei repetidamente. Foi uma emoção que Fei não conseguiu controlar. Esse sentimento lhe dizia que, mesmo que ele morresse, ele tinha que proteger o corpo atrás dele e não deixá-lo sofrer nenhum ferimento. Caso contrário, ele se arrependeria pelo resto da vida. Depois de se machucar repetidamente, a situação de Fei piorou e todos os tipos de aberturas e fraquezas apareceram nele. Assim que isso aconteceu, Fei parecia cansado e não conseguiu acompanhar em menos de 10 minutos. D'Alessandro deu um soco novamente, enviando um dragão de energia passar Fei em direção ao corpo do Imperador Yasin. Dessa vez, Fei não conseguiu mais parar. No momento em que o corpo do Imperador Yasin estava prestes a ser despedaçado, uma mudança mística apareceu. O punho de energia semelhante a um dragão que fazia muitos barulhos desapareceu de repente quando estava a cerca de 10 metros do corpo do Imperador Yasin, como se nunca tivesse existido. O punho de energia semelhante a um dragão, com mais de 10 metros de comprimento e um leve brilho prateado, desapareceu instantaneamente em menos de um segundo. Mesmo sendo poderoso o suficiente para destruir montanhas, desapareceu como se entrasse em outro espaço. Isto!
D'Alessandro ficou chocado. Ele não podia mais sentir sua energia e a aura de seu punho de energia. Ele havia perdido a conexão completa com isso. Isso é impossível. Poderia ser um reino, domínio real. A voz do imperador Kerimor tremeu. Ele já havia sentido esse traço de pressão insuportável. Como ratos que viram um gato, os dois fugiram instantaneamente como se fossem eletrocutados. Eles abandonaram Fei completamente e correram por mais de 1000 metros. Eles só pararam de correr de medo depois de estarem a uma distância segura em suas mentes e olharam para o corpo frio do imperador Yasin no céu, duvidosamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 876. O nascimento de um deus. Nesse momento, a mente de Fei também reagiu. Domínio real. Essas palavras eram únicas no continente Azero. Todos os mestres deste mundo já ouviram falar dessa palavra antes, mas ela estava muito além de sua liga e não era alcançável. Era algo que só pertencia a mestres de nível divino. Os lords da classe Sol poderiam criar anomalias da classe Sol usando seu entendimento das leis da natureza, mas essas anomalias da classe Sol eram pequenos espaços criados no vazio. Enquanto alguém puder quebrar esses pequenos espaços, as pessoas neles poderão pular e retornar ao mundo normal. O poder dos reinos criados pelo domínio real estava em outro nível. Reinos estavam além das leis da natureza. Os mestres além do reino da classe Sol podiam desprezar o mundo e viver uma eternidade. Eles poderiam alterar e mudar todas as leis da natureza, e este mundo não as vinculava mais. Enquanto eles tivessem poder divino suficiente, eles poderiam envolver o mundo inteiro em seus reinos. Qualquer um de seus oponentes dentro dos reinos seria fraco como peixes fora d'água e tigres se afogando no oceano. Eles não teriam mais acesso aos elementos naturais do mundo, ficando pouco familiarizados com tudo ao seu redor e tão impotentes quanto uma criança. Poderia. Será que o imperador Yasin entrou com sucesso no reino semideus? Não, ele morreu. Fei pensou consigo mesmo e não conseguiu entender o que estava acontecendo. Nesse momento, D'Alessandro hesitou e deu um soco um pouco mais longe. Fei estava prestes a bloqueá-lo, mas de repente ele mudou de ideia. O poderoso soco de D'Alessandro disparou um punho de energia semelhante a um dragão de prata, que uivou no céu e correu em direção ao imperador Yasin com imenso poder. Desta vez, todos deram uma olhada melhor na situação. Quando o punho de energia semelhante a um dragão de prata chegou a 10 metros do cadáver do imperador Yasin, ele começou a se desintegrar nos elementos naturais básicos. Esse processo foi tão rápido que parecia que o punho de energia semelhante a um dragão de prata foi teleportado para outro mundo, desaparecendo completamente. Era de fato um reino criado pelo domínio real. Neste mundo, apenas o poder de um reino poderia destruir com facilidade um ataque aterrorizante. Assim como todo mundo ficou chocado, algo ainda mais estranho ocorreu de repente. A última gota do sangue do imperador Yasin fluiu para fora de seu corpo ao longo do sulco da marca estelar, a arma de combate nível semideus, caindo em direção ao chão. Parecia o fim de um ciclo, mas o começo de um novo. Assim que a gota de sangue dourado saiu da fina espada, Star Mark de repente começou a zumbir. Sob os olhares aterrorizados de todos, a espada fina e sofisticada começou a vibrar e tremer violentamente. No final, a vibração foi tão forte que mesmo mestres como D'Alessandro e Fei não conseguiram vê-la. No momento, ninguém mais podia olhar para essa espada. Eles sentiram que seus corpos estavam prestes a se despedaçar e se sentiram tontos. Se o poder misterioso de um reino não envolvesse a área, todo o espaço a centenas de quilômetros de São Petersburgo seria destruído por essa forte vibração. Essa vibração durou cerca de 30 segundos. Então, de repente desapareceu. Depois que as pessoas olharam, elas viram instantaneamente a marca estelar. Como uma bela celebridade feminina que tirou toda a maquiagem, a espada brilhante ficou fraca e o corpo liso e espelhado tornou-se bruto. Rachaduras parecidas com teias de aranha apareceram por todo o corpo e parecia que seria transformado em poeira e levada pelo vento. Esta arma de combate nível semideus teve toda a sua essência divina sugada.
Ah! D'Alessandro gritou, e uma flecha de sangue saiu da boca dele. Ele estava conectado a essa arma pelo sangue e pelo espírito, e ele sofreu uma reação severa quando essa arma de combate foi destruída. Bam! Como se uma jarra de porcelana fosse quebrada, a marca estelar finalmente se transformou em uma nuvem de poeira e lentamente se dissipou. Esta era uma arma de combate nível semideus, e era suficiente para se tornar o tesouro mais precioso de qualquer império abaixo do nível 6. No entanto, foi destruído assim. Tudo aconteceu tão rápido que as pessoas não tiveram a chance de se surpreender. No próximo momento. Bam! 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 Uma série de barulhos abafados soou como se um tambor gigante estivesse sendo tocado. Toda vez que uma batida soava, parecia que o destino do mundo se movia junto com o ritmo. No final, exceto para as pessoas comuns que não tinham energia guerreira ou energia mágica, todos os outros, independentemente de serem fortes ou fracos, foram afetados. Até mestres de primeira linha como Fei tiveram que liberar seu poder para se proteger. Todos descobriram que seus corações estavam batendo com o ritmo e estavam fora de controle. Ficou claro que quanto mais poderoso alguém era, mais eles eram afetados. Em menos de um minuto, todos sentiram que os ritmos de seus corações estavam alterados e muito mais rápidos que o normal. Se o ritmo estranho continuasse por mais alguns segundos, eles teriam explodido. Mas depois de menos de um minuto, os ruídos parecidos com as batidas de tambor desapareceram. Não, não é um tambor. É um batimento cardíaco. Depois de recuperar o controle sobre seus corpos, Frei, D'Alessandro e o imperador Kerimov perceberam algo de repente. Eles olharam para cima e viram que o buraco sangrento da marca estelar colocado no coração do imperador Yassin já havia desaparecido. Exceto pelo buraco no manto azul celeste que mostrava às pessoas que ocorreu uma lesão, nada podia ser visto por baixo, nenhuma cicatriz ou marca foi deixada. O que mais chocou os três mestres foi que, apesar de todo o sangue ter deixado o corpo do imperador Yassin, seu coração ainda estava batendo devagar. Seu peito estava subindo e descendo claramente quando seu coração batia. Toda vez que seu peito se erguia, aquele tambor mortal soava novamente, mas mais baixo. À medida que a frequência de batimentos cardíacos do imperador Yassin se tornava cada vez mais normal, essas batidas mortais desapareceram gradualmente. No momento seguinte, uma vitalidade indescritível e poderosa que não deveria existir em um cadáver apareceu. Como um tsunami em um vasto oceano, a vitalidade criou muitas ondas transparentes e correu em todas as direções, envolvendo uma área a centenas de milhares de quilômetros de São Petersburgo, juntamente com todas as pessoas. O imperador Yassin abriu lentamente os olhos fechados neste momento. Instantaneamente, tudo ficou em silêncio, e o continente se acalmou. Um semideus que estava além do reino dos mortais nasceu. Embora nenhuma luz chamativa pudesse ser vista nos olhos do imperador Yassin, parecia que muitas estrelas estavam nascendo e sendo destruídas, cheias de mistério e vicissitude. Ele podia instantaneamente ver e identificar a verdade deste mundo. Seus longos cabelos azuis tremulavam sozinhos, sem vento, e seus fios de cabelo podiam cortar o espaço e abrir o vazio. Quando uma luz dourada passou, todo o dano em seu manto azul celeste desapareceu e voltou ao normal. Então, ele acenou com a mão. Embora nenhuma energia pudesse ser sentida, a areia e as rochas que compunham o muro de defesa de São Petersburgo começaram a se mover por conta própria como se tivessem vida, e voaram de volta e restauraram o muro de defesa em sua forma anterior, como se nunca tivesse sido destruído. Até os musgos no muro de defesa emitiam vitalidade frágil, porém persistente. Os soldados gravemente feridos no muro de defesa também se recuperaram completamente. Alguns deles foram trazidos de volta da beira da morte, e seus órgãos danificados e membros quebrados voltaram às suas formas anteriores. Um milagre aconteceu. Embora muitas pessoas em São Petersburgo não soubessem o que aconteceu, elas se ajoelharam instintivamente e se curvaram, adorando sinceramente aquela figura no céu.
Membros da realeza e nobres como Tanasha e Arshavin estavam exaltados, e ajoelharam-se imediatamente, cantaram e aplaudiram. Até D'Alessandro e o imperador Kerimov, que estavam distantes, sentiram uma imensa pressão, estava mirando suas linhagens e almas. Mesmo que não quisessem, seus corpos não podiam deixar de dobrar os joelhos. Portanto, eles tiveram que liberar toda a sua força para resistir a isso. No momento seguinte, o imperador Yasin acenou com a mão novamente e um feixe de luz dourado contendo energia poderosa envolveu Fei. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 877. Habilidades de um deus. Fei ficou surpreso. Ele sentiu como se seu corpo congelasse, e ele não tinha mais controle sobre ele. No momento seguinte, correntes quentes invadiram seu corpo como se uma represa liberasse água retida em um leito seco do rio. Como se seu corpo tivesse sido banhado pela garoa da primavera, todas as células do corpo de Fei foram nutridas. Essa sensação foi ainda mais confortável em comparação com as subidas de nível no Diablo World. Quando Fei lutou contra os dois mestres, D'Alessandro e o imperador Kerimov, ele ficou bastante ferido, quase todos os seus ossos e músculos foram quebrados. Sob o cuidado dessas correntes quentes, todos os seus ferimentos estavam se recuperando rapidamente. Em apenas alguns segundos, ele voltou ao seu auge. No entanto, Fei sentiu claramente que as correntes quentes se condensavam em seu abdômen depois de curá-lo, formando uma semente dourada e enraizando profundamente em seu corpo. Essa era uma semente que continha a poderosa energia de um semideus. Se Fei pudesse entendê-la e compreender todo o seu poder, ele seria capaz de ativá-la e transformá-la em sua própria energia. Isso pode ter um efeito incomensurável no caminho de cultivo de Fei. Com seu grande impulso, ajudou Fei a abrir uma fenda no portão do reino semideus. Para qualquer guerreiro, essa era uma grande oportunidade e uma tremenda fortuna. Pelo contrário, Fei franziu o senho. Ele tinha um entendimento claro de seus ferimentos e a poção de saúde, e a poção de rejuvenescimento total eram suficientes para ajudá-lo a se recuperar completamente. Embora o imperador Yasin o estivesse ajudando a se recuperar com o poder semideus por boa fé, isso significava que os segredos sobre o corpo de Fei estavam completamente expostos ao imperador Yasin. Para qualquer guerreiro, entender os segredos de seus corpos por outros era realmente perigoso. Isso significava que todas as fraquezas estavam expostas e poderiam ser facilmente derrotadas. Além disso, Fei ainda não tinha certeza da atitude do imperador Yasin em relação a ele. Normalmente falando, todos os imperadores seriam cautelosos com subordinados poderosos. Quem poderia ter certeza de que o imperador Yasin não estava pensando na mesma coisa? E se essa semente semidivina que o magnífico governante plantou dentro do corpo de Fei fosse realmente uma bomba relógio? Embora Fei estivesse um pouco preocupado, ele não pôde fazer muito. Em termos de status e poder, o imperador Yasin, que agora era um semideus, não era alguém que Fei pudesse desobedecer. É claro que ninguém ficou mais chocado e aterrorizado em comparação com D'Alessandro e o imperador Kerimov. Assim que o imperador Yasin entrou no reino semideus, seu fim estava próximo. Dois lordes no pico do sol ardente não aguentavam o poder e a raiva de um semideus. Embora eles fossem divididos apenas por um nível, era a diferença entre um humano e um deus. Até o hálito de um semideus poderia matar instantaneamente centenas de milhares de pessoas. Fuja! Essa foi a primeira reação dessas duas pessoas, eles nem pensaram em revidar. Como se ele nem percebesse, o imperador Yasin sorriu para Fei como um imortal etéreo e celeste. Esse sorriso continha uma emoção complicada e indescritível. No momento em que Fei estava prestes a lembrá-lo de que os dois inimigos estavam prestes a fugir, o imperador Yasin simplesmente acenou para as direções que esses dois mestres decolaram sem sequer virar a cabeça. Agora, os dois mestres haviam escapado por mais de 100 quilômetros, e ninguém podia vê-los. No entanto, esses dois mestres foram invocados, antes eles estavam inimaginavelmente a centenas de quilômetros de distância. Para dizer com mais precisão, esses dois mestres foram tirados de centenas de quilômetros de distância instantaneamente.
Ficou claro que D'Alessandro e o imperador Kerimov não sabiam o que estava acontecendo. Quando viram que estavam de volta a São Petersburgo, começaram a gritar loucamente como galinhas assustadas. Você não pode me matar! Eu sou discípulo de Maradona. Se você me matar, estará em apuros. Meu mestre já estava no reino semideus centenas de anos atrás. Você não é páreo para ele. D'Alessandro gritou em pânico. No momento, ele não era diferente das pessoas comuns. Ele jogou o nome de seu mestre, Santo Marcial Continental Diego Maradona, para salvar sua vida. Maradona deveria realmente refletir sobre isso. Como ele pode ter um discípulo como você? Imperador Yassin disse majestosamente com uma luz divina brilhando ao seu redor. Toda vez que ele se mexia, parecia que ninguém podia detê-lo. Ele abaixou as mãos e disse: Eu já disse que, como você está aqui, pode ficar. Eu não vou te matar, mas Maradona tem que vir aqui para buscá-lo e responder a mim. Nesse momento, um estrondo de trovão soou no céu, e uma faixa de chamas alaranjadas caiu, envolvendo completamente D'Alessandro que não estava esperando por isso. O discípulo número 2 do Santo Marcial Continental gritou e tentou resistir, mas não adiantou. Com as chamas alaranjadas nas costas, ele foi pressionado em direção ao chão. Quando ele estava realmente perto do chão, as chamas alaranjadas se transformaram em uma montanha gigante com mais de 100 metros de altura e trancou D'Alessandro embaixo. No lado leste da montanha, 6 runas douradas que continham poder divino piscavam. Embora D'Alessandro, cuja cabeça estava do lado de fora da montanha, tentasse lutar e sacudir essa montanha, não adiantava mesmo que ele pudesse destruir facilmente uma montanha desse tamanho em qualquer outro dia. Um lorde no pico do sol ardente era equivalente a um deus na mente dos guerreiros comuns, mas o imperador Yassin lidava com D'Alessandro com facilidade. Tal habilidade foi chocante para dizer o mínimo. Este é o poder de um deus. Estava completamente silencioso na área, até Fei ficou surpreso com essa cena, e ele não pôde deixar de pensar na trama daquele famoso romance, Viagem ao Oeste, onde Hulai Buda virou a mão e trancou o rei macaco Sanvukon embaixo de uma montanha. Depois de entrar no reino semideus, o imperador Yassin tinha controle sobre algumas leis divinas, e ele poderia facilmente condensar os elementos da terra na região e criar uma montanha. Então, ele desenhou runas semidivinas na montanha, trancando D'Alessandro. Tal habilidade era impressionante e inimaginável. Depois disso, o imperador Yassin voltou os olhos para o outro inimigo. O imperador Kerimov, de Anji, sabia que não poderia fugir, então parecia que ele se acalmou e não olhou mais para D'Alessandro, que estava trancado embaixo da montanha com as 6 runas nela. Enquanto olhava orgulhoso para o imperador Yassin, ele de repente riu alto, ha 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 ha. Imperador Yassin. Imperador de Zenith. Você com certeza é ousado e estratégico. Então, você estava planejando e estava esperando por esse dia. É difícil superar o desafio da natureza e avançar para o reino semideus. Muitos lordes no pico do reino do sol ardente ficaram presos nesse limiar ao longo da história. Tornar-se um deus como humano é como se transformar em dragão a partir de uma cobra, a natureza não permite, e a taxa de sucesso é muito baixa. No entanto, você conseguiu espalhar a pressão do desafio da natureza, a caótica tempestade de energia cinza, sobre D'Alessandro e eu. Com a nossa ajuda, você resistiu e renasceu, transformando-se em um semideus. Eu perdi para você justo e completo. Afinal, você tem tanta coragem, inteligência e estratégia. Estou surpreso que você tenha percebido isso. Parece que o imperador de Anji não é tão tolo quanto os rumores haviam dito. O imperador Yassin sorriu calmamente e parecia dominante. Ótimo! Haha! Hoje, minha visão de mundo foi ampliada e eu aprendi muito. O imperador Kerimov, de Anji, riu, você me inspirou. Haha! Em menos de um ano, também me tornarei um semideus, e então lutaremos. Você acha que pode fugir hoje? O imperador Yassin perguntou sem nenhum traço de intenção assassina. Claro! Você pode ficar com D'Alessandro, mas não pode me controlar. Parecia que o imperador Kerimov estava preparado.
Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 878. Supressão dominante. Realmente. O imperador Yasin sorriu quando ele sacudiu a mão. Então, vamos ver o que lhe dá essa confiança. A cena que aconteceu antes ocorreu novamente. No entanto, elementos de metal dourado apareceram em vez de elementos de terra. Depois de se tornar um semideus, o imperador Yasin estava além das leis da natureza e das restrições dos elementos naturais normais. Ele dominou todos os elementos naturais fundamentais do mundo sem restrições. Assim que esses elementos de metal dourado apareceram atrás do imperador Kerimov de Anji, eles se transformaram em uma montanha de metal e o pressionaram contra o chão. Quer me reprimir? Nos seus sonhos. Kerimov rugiu neste momento crítico. Um vago fantasma apareceu de repente atrás dele, e ele levantou os braços e segurou a montanha de metal, fazendo a velocidade descendente diminuir um pouco. Enquanto isso acontecia, Kerimov se transformou em um raio de luz e escapou da supressão da montanha de metal. No momento seguinte, as 6 runas semidivinas na montanha de metal piscaram, e aquele fantasma vago foi instantaneamente esmagado em pedaços, desaparecendo do mundo. Fei ficou à distância e viu tudo claramente. Quando viu aquele vago fantasma, seu corpo tremeu como se visse algo incrivelmente inimaginável. É nisso que você está confiando. Estou muito decepcionado. A voz alta e majestosa do imperador Yasin ressoou no céu. No momento seguinte, outra montanha de metal com luz dourada ofuscante apareceu e pressionou Kerimov, que acabou de escapar, jogando-o em direção ao chão a uma velocidade rápida. Então, a mesma coisa aconteceu. Um fantasma vago apareceu atrás de Kerimov e segurou momentaneamente a montanha de metal, dando tempo ao imperador de Anji para escapar. Como antes, Kerimov se transformou em uma luz e escapou. Agora, Fei viu aquele fantasma novamente e ficou ainda mais chocado. Impossível, eles, como podem aparecer no mundo real? Será que existe algo misterioso que eu não conheço? Esse pensamento surgiu na mente de Fei, mas ele não mostrou nada na superfície enquanto continuava assistindo essa batalha de perto. Buna! 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 Montanhas de metal apareceram no céu, uma após a outra, antes de cair como gotas de chuva em uma enorme tempestade. Fantasmas vagos também apareciam atrás do imperador Kerimov, de Anji, ajudando-o a desacelerar as montanhas de metal e dando-lhe tempo para escapar nesses segundos. Embora o imperador Yasin tenha avançado para o reino semideus apenas um momento atrás, o controle de seu poder era granular e impressionante. Aquelas gigantescas montanhas de metal se desintegrariam instantaneamente em elementos metálicos depois que esmagassem aqueles fantasmas e estavam prestes a esmagar o chão. Nenhum vestígio foi deixado na área. Aqueles fantasmas vagos eram misteriosos, e era difícil dizer o que eram. No entanto, eles tinham intenções violentas e assassinas indescritíveis, e podiam desacelerar as montanhas de metal que foram criadas pelo poder de semideus e fortalecidas por runas semidivinas. Isso foi chocante por si só. Suficiente! Um traço de impaciência finalmente apareceu no rosto do imperador Yasin. Ele virou as mãos novamente e uma montanha de metal com 18 runas semidivinas caiu do céu, cobrindo completamente o imperador Kerimov. O imperador de Anji tentou fazer a mesma coisa novamente e levantou as mãos, mas não conseguiu desacelerar a montanha. Enquanto ele gritava, ele foi pressionado pela montanha de metal e caiu em direção ao chão. No começo, o imperador Kerimov, de Anji, não estava tão preocupado. Desde que ele cultivou a energia guerreira elementar da terra, ele não se machucaria quando fosse pressionado no chão. Por outro lado, ele pode ter uma chance de escapar usando os elementos de terra no chão. No entanto, quando a montanha de metal estava prestes a pousar no chão, uma nuvem de elementos metálicos brilhou no chão, criando um altar plano com runas semidivinas. Bam! A montanha de metal e o altar de metal colidiram, e uma expressão aterrorizada apareceu no rosto do imperador Kerimov. Vestígios de fantasmas vagos escapavam de seu corpo, mas era inútil.
Como fantasmas expostos à luz do sol, eles se transformaram em fumaça antes de desaparecer. Bum! Enquanto a montanha de metal e o altar de metal se chocavam e criavam um barulho de sacudir a terra, o grito de Kerimov também ressoava no ar, e sangue, carne e fragmentos de ossos voavam em todas as direções. Depois de um tempo, a poeira finalmente se assentou. Rou! Uma cabeça grande rolou para baixo da montanha de metal. Era a cabeça do imperador Kerimov, e a expressão aterrorizada ainda podia ser vista em seu rosto. Os lordes no pico do sol ardente tinham a vitalidade a par dos grandes dragões. Embora tudo abaixo do pescoço tenha sido esmagado em uma pasta, Kerimov ainda não morreu. Com os olhos bem abertos, Kerimov vomitou sangue enquanto xingava, Yasin bastardo, você é tão cruel. Puf! Ah, você acha que pode desintegrar o Império Anji depois de me matar? Você está errado. Você vai se arrepender disso. Ha ha ha. Mesmo que você agora seja um semideus, um deus real está por trás do Império Anji. Um deus de verdade. Fei e os zenitianos no muro de defesa arfaram ao mesmo tempo. Embora Kerimov só tivesse cabeça, ele ainda estava vivo. Isso era chocante e inimaginável para os guerreiros comuns. Realmente. Então, e se houver um deus real? Enquanto você for inimigo do Zenith, eu o suprimirei. O imperador Yasin abriu as mãos e uma energia se esgotou. Bam! Como uma melancia esmagada por um martelo, a cabeça de Kerimov explodiu. Então, uma chama laranja que envolveu uma nuvem de energia espiritual sutil saiu do crânio quebrado e se transformou em um raio de luz antes de voar para longe em alta velocidade. Desista! O imperador Yasin acenou com a mão e assumiu o controle daquela chama laranja. Uma série de gritos roucos soou e chamas de energia espiritual surgiram rapidamente. Fei estava de pé relativamente perto dele, e ele dominou a energia espiritual, portanto, ele podia dizer claramente que essa era a alma do imperador Kerimov. Tinha alguma consciência e estava xingando de raiva. Essa é a alma do imperador de Anji. Será que os lordes no pico do sol ardente podem criar algo como um verdadeiro espírito, e eles ainda podem reviver enquanto suas almas não forem prejudicadas, mesmo que seus corpos sejam destruídos? Fei pensou consigo mesmo. Bam! Ficou claro que o imperador Yasin estava em estado homicida. Sem se segurar, ele apertou as mãos, e essa nuvem de energia espirituosa laranja foi esmagada. Raios de chamas fracas jorraram entre seus dedos, mas as maldições pararam instantaneamente. Nesse momento, o imperador Kerimov, de Anji, morreu nas mãos de um poderoso oponente. Este governante e imperador ambicioso em ascensão desapareceu assim. Agora, essa conspiração contra o Império Zenith foi completamente quebrada. Dezenas de milhões de pessoas em São Petersburgo se ajoelharam e adoraram o imperador Yasin, e bilhões de pessoas na região que testemunharam os milagres também cantaram e aplaudiram. Instantaneamente, gritos e aplausos ressoaram no céu como se estivessem ocorrendo desastres naturais. Em seu manto azul celeste que tremulava ao vento, o imperador Yasin estava no céu como um deus que desceu do céu. Outros tiveram dificuldade em encará-lo. Com uma presença tão poderosa presente, Fei não pôde deixar de se ajoelhar e clamar também. Majestade, desejo liderar o exército e conquistar o Império Anji por Zenith, eliminando o risco no sudoeste. Fei parou por um segundo e olhou para cima, levantando esse pedido neste momento. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 800. O Santo Marcial Continental aparece. Os vagos fantasmas que saíram do corpo do imperador Kerimov, de Anji, revelaram muitas informações que somente Fei conseguia entender. Uma vez que envolvia os segredos em torno de Fei, o interesse do rei foi despertado. Antes de Kerimov morrer, ele disse a todos que havia um deus por trás do Império Anji. Embora ninguém soubesse a validade dessa afirmação, Fei percebeu que havia segredos profundos por trás da repentina ascensão desse império, e esses segredos provavelmente estavam relacionados a ele. Portanto, ele pediu ao imperador Yasin a permissão para conquistar o Império Anji,
querendo descobrir algumas coisas. O imperador Yasin abaixou a cabeça e olhou para Fei, e o rei sentiu uma imensa pressão. Embora o imperador Yasin não tenha tentado pressionar Fei intencionalmente, a aura de um semideus era algo difícil de lidar. Após uma breve pausa, o imperador Yasin assentiu e disse: Ok, o Império Anji deve desaparecer na região norte de Azeroth. Seria ótimo se você estiver disposto a liderar as tropas. Agora que Kerimov está morto, ninguém pode rivalizar com você no Império Anji. No entanto, isso deve ser adiado por 3 meses. Depois de 3 meses, você pode ir. Fei ficou um pouco surpreso, mas rapidamente entendeu o significado do Imperador Yasin e ele assentiu. Com o Imperador Kerimov de Anji morto, se Fei tentasse conquistar o Império Anji imediatamente, o povo de Anji se uniria instantaneamente em raiva e lutaria até a morte, dificultando o progresso rápido das tropas de Zenith. No entanto, depois de 3 meses, o povo da guarda de Anji seria reduzido à medida que sua raiva e frustração com a morte de seu imperador se acalmassem. Com o trono vazio, os personagens ambiciosos com poder definitivamente começariam a lutar entre si, potencialmente criando uma guerra civil. Com o Império Anji dividido, seria muito mais fácil conquistá-los, pois eles não poderiam mais se unir. Elogios instantaneamente ressoaram na área. Agora, até soldados comuns perceberam o que tinha acontecido. As notícias do Imperador Supremo Yasin se tornando um semideus espalharam-se entre a multidão como um vírus. As pessoas que viviam nesta terra que era governada pelas leis da selva sabiam o que significava ter um mestre poderoso em seu império. Um semideus aparecendo teria um efeito imensurável na dinâmica do poder na região. Desde que o Imperador Yasin se tornou um semideus, o Império Zenith passou pela crise que quase destruiu o Império. Além disso, significava que Zenith teria uma influência insana na região norte de Azeroth e poderia dominar outros. O Império Leon e as tropas unidas dos 10 impérios não eram mais problemáticos. Para civis e soldados de baixo escalão, o fim do caos significava que eles não precisavam mais enfrentar muitas guerras. Eles seriam capazes de viver em uma região de paz relativa no continente e não precisariam tanto de lutar por suas vidas. Aplausos e cantos ressoaram na região. O prestígio do Imperador Yasin foi completamente exibido neste momento. Embora tenham se passado 26 anos e o nome desse homem tenha diminuído, os zenitianos ainda se lembraram dele como lendário governante. Isso era algo que Fei não podia igualar. Olhando para a impressionante aura do Imperador Yasin, Fei também abaixou a cabeça e admirou esse governante. Com um sorriso gentil, o Imperador Yasin acenou levemente com a mão, mostrando sua presença majestosa e arrojada. Essa pequena resposta deixou todos em São Petersburgo empolgados. Faixas de chamas douradas saíam do corpo do Imperador Yasin e corriam como o vento suave e as gotas de chuva da primavera, curando tudo. As montanhas destruídas foram restauradas, a terra rachada foi montada, a grama queimada foi revivida, as águas das cheias voltaram ao chão e as nuvens escuras desapareceram, mostrando o céu azul. Esses atos não eram diferentes de milagres. O poder de um semideus estava além da imaginação dos mortais. Até Fei só conseguia sentir vagamente as leis da natureza que o Imperador Yasin usava, e ele não podia entendê-las, pois estavam muito além do nível dele. Antes que o Imperador Yasin passasse pelo desafio da natureza, ele lembrou especialmente para Fei sentir o ambiente. O nascimento de um semideus era incrivelmente raro, e foi uma grande fortuna para qualquer mestre testemunhá-lo de perto. Era o mesmo que conseguir um baú enorme ou uma poderosa técnica de cultivo. Se Fei pudesse obter algo com essa experiência, sua taxa de sucesso em superar o desafio da natureza antes de avançar para o reino semideus aumentaria muito. Era como ter outra vida no desafio da natureza. Na realidade, Fei se beneficiou muito dessa experiência. Quando a caótica camada de energia cinza apareceu, Fei sentiu o poder horrível dos elementos caóticos e detectou vagamente o processo de nascimento de um mestre de nível divino. Além disso, o Imperador Yasin plantou uma semente de poder divina dentro do corpo de Fei ao curá-lo. Para Fei, a batalha de hoje foi incrivelmente benéfica. Parecia que o Imperador Yasin era um pouco favorável a Fei,
mas era difícil ter certeza. O dedo de ouro que era Diablo Wold estava chegando ao fim para Faye. O nível mais alto modo inferno era equivalente ao pico do Lorde do Sol Ardente. Parecia improvável avançar para outro reino com a ajuda de Diablo Wold. Como Faye poderia aumentar sua força depois de passar no Hell Mode? Faye tinha um traço de esperança e algumas ideias, e o que ele aprendeu hoje seria fundamental para seu progresso e planos futuros. Depois de alguns minutos, quando o Imperador Yasin estava prestes a se virar e se afastar, ele de repente sentiu algo e olhou para uma direção com uma expressão expectante. Em menos de um minuto, algo inesperado ocorreu. Uma faixa de luz incolor apareceu no horizonte, e disparou em direção a São Petersburgo em uma velocidade ainda mais rápida que a viagem espacial. Era inimaginável. Num piscar de olhos, ela viajou por mais de 50 quilômetros e subitamente parou a cerca de 1000 metros de São Petersburgo como um arco-íris. Ao mesmo tempo, um poder horrível que era selvagem e direto apareceu. Surpreendentemente, estava a par com a aura do Imperador Yasin. Não era mais fraco que um semideus. As pupilas de Faye se contraíram instantaneamente e ele ficou chocado. Ele é o homem mais poderoso de Azeroth. Santo Marcial Continental Maradona. Esse traço de luz se transformou em uma figura que não era tão alta. Ele tinha cabelo comprido preto grosso e encaracolado e era um pouco gordinho. Este homem de meia idade não era um estranho para Faye, ele era o Santo Marcial Continental Maradona. Ei, você gosta desta novel? Ah! Hail the King, capítulo 880. Uma resposta. Quando a batalha no fundo do mar atingiu seu clímax, a vaga sombra de Maradona desceu repentinamente do céu e pegou de volta a arma de combate divina que D'Alessandro largou e foi capturada pelo deus do mar maligno Kluivert. Embora Faye tenha apenas tido um rápido vislumbre naquela ocasião, este santo marcial continental deixou uma profunda impressão na mente do rei. Essa foi a primeira vez que Faye viu esse homem que era conhecido como o humano mais poderoso, e o rei experimentou o poder supremo. Naquela época, a vaga sombra de Maradona poderia facilmente recuperar a arma de combate divina das mãos de Kluivert, deus do mar maligno. Quão poderoso era Maradona? Faye não tinha certeza, mas sabia que esse homem era pelo menos um semideus. Agora, Maradona veio aqui por conta própria. Ficou claro que ele estava aqui por seu segundo discípulo, D'Alessandro. Assim que Maradona parou no ar, o Imperador Yasin levantou a mão e deu um soco em vez de cumprimentar esse homem. No momento seguinte, uma série de rugidos de dragão ressoou no céu. Ao enfrentar D'Alessandro e o Imperador Kerimov, de Anji, o Imperador Yasin usou seu reino divino e derrotou facilmente seus oponentes. No entanto, ele não se atreveu a subestimar esse homem que acabou de aparecer, e ele usou sua técnica mais poderosa, Punho do Dragão. Quando o Imperador Yasin usou o Punho do Dragão dessa vez, foi muito diferente de antes. Depois de se tornar um semideus, o controle do poder do Imperador Yasin e a compreensão das leis da natureza alcançaram outro nível. Quando o Imperador Yasin deu um soco, um dragão de ouro de 5 garras voou de seus punhos quando soaram rugidos de dragão. Este dragão de energia parecia uma criatura real, nenhuma energia foi derramada, e ela avançou rapidamente para atacar o oponente, apesar de parecer lento. A pose e a luz do punho do dragão pareciam mais fracas em comparação com quando o Imperador Yasin estava no pico do Reino do Sol Ardente, mas o poder contido nesse ataque era muitas vezes mais intenso. Pelo menos, Faye tinha certeza de que ele seria transformado em pó se fosse levemente tocado por este dragão dourado de 5 garras. Na verdade, ele não tinha certeza se o triturador de pedra imortal Kins, que era indestrutível, poderia bloquear o golpe do Imperador Yasin. No entanto, parecia que Maradona não ficou surpreso com o ataque repentino do Imperador Yasin. Ele levantou os braços levemente gordos e abriu as mãos antes de avançar. Bum! Todos sentiram que o mundo tremeu um pouco nesse momento. Então, o espaço entre os dois começou a ficar instável, parecendo água fervente. Todo esse processo durou cerca de 30 segundos e, em seguida, tudo voltou ao normal e silencioso como se nada tivesse acontecido.
Somente Fê podia ver que o espaço entre os dois mestres foi destruído e recriado inúmeras vezes. Foi uma batalha entre poderes divinos, e os olhos dos mortais não conseguiram vê-lo. Santo Marcial Continental, você com certeza merece seu nome. O imperador Yasin recuou um passo e disse com uma expressão séria. Por outro lado, Maradona não mostrou nenhuma reação à luta deles. Com um leve movimento de seu corpo, ele estendeu a mão e agarrou-a para baixo. A energia transparente se transformou em uma mão gigante e correu em direção à montanha que estava prendendo D'Alessandro. Parecia que a missão de Maradona para esta viagem era resgatar seu discípulo. Com um bufo, o imperador Yasin acenou com a mão, e uma faixa de energia guerreira em forma de dragão atingiu a mão de energia de Maradona e a transformou em pedaços. Com sua ação bloqueada, Maradona voou diretamente para a montanha, e ele apareceu no pico dessa montanha em uma fração de segundo. Com um sopro de ar, essa montanha foi transformada em uma nuvem de chamas alaranjadas antes de se dispersar na área. As 6 runas semidivinas na montanha não conseguiram parar Maradona nem um pouco. Agora, D'Alessandro, que foi pressionado sob esta montanha, foi resgatado. Mestre! Ha ha ha! Você está aqui para me salvar. Este velho Yasin é muito arrogante. Ele até desrespeitou você me aprisionando aqui. Ele certamente virá depois atrás do seu título de Santo Marcial Continental. D'Alessandro ficou feliz por ter saído e imediatamente começou a instigar. Como você ousa? O imperador Yasin rugiu. Ele ficou claramente enfurecido com a atitude e a ação de Maradona quando o Santo Marcial Continental o ignorou. Depois de dar um passo à frente, o imperador Yasin levantou os braços e deu um soco. Os rugidos do dragão ressoaram na região novamente, e um dragão dourado de 5 garras apareceu também. Esse ataque foi direcionado a D'Alessandro, que estava nas mãos de Maradona. De fato, o imperador Yasin queria matar a pessoa que Maradona estava resgatando. No entanto, o corpo de Maradona brilhou, e ele facilmente se esquivou desse ataque. Diante dos muitos dragões de energia dourada criados pelo punho de dragão, Maradona não defendeu, mas apenas recuou. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda tremia e uma força explodiu. Então, uma série de ruídos quebrados soou seguida pelos gritos de D'Alessandro. Raios de fraca energia prateada saíam do corpo de D'Alessandro como as estrelas no céu. O imperador Yasin ficou um pouco surpreso e deu um passo para trás. Os rugidos do dragão desapareceram instantaneamente, e os punhos de energia que perseguiam Maradona também desapareceram. Os gritos de D'Alessandro ressoaram no céu. Mestre, você destruiu minha energia guerreira. Ah! Por quê? Como? Por que você está fazendo isso? A energia máxima do guerreiro do sol ardente de D'Alessandro era espessa e era difícil estimar a sorte que ele teve durante o cultivo e quanto tempo ele passou no cultivo. No entanto, esse mestre de primeira linha foi transformado em um inútil por seu mestre. Eu simplesmente retirei o que te ensinei. De agora em diante, você não terá mais nenhuma conexão com a montanha Santo Marcial Continental. Maradona finalmente abriu a boca pela primeira vez depois de vir aqui. Embora sua voz soasse pacífica, ele estava determinado. Depois que Maradona soltou, uma energia suave levou D'Alessandro, que agora era um inútil no chão. Maradona suspirou. Eu realmente esperava que você ainda fosse aquele garoto de 100 anos atrás que estava disposto a compartilhar metade do seu pão com seus amigos naquela noite de tempestade. Fui tocado por você e o aceitei como discípulo. Agora, parece que fiz a coisa errada e o prejudiquei. Como se um raio o atingisse, D'Alessandro estava sentado no chão com a mente vazia. Parecia que ele estava se lembrando de algo, e tinha esquecido como uivar e chorar. No céu, Maradona olhou para o imperador Yasin e perguntou: Imperador de Zenite, você está satisfeito com a minha resposta? O imperador Yasin assentiu. O Santo Marcial Continental tinha sua dignidade e não permitiria que outros punissem seus discípulos. Só ele poderia retirar o poder deles, que veio dos ensinamentos dele. Pop! Quando o imperador Yasin assentiu,
Um leve ruído soou como se uma bolha estourasse. A figura de Maradona desapareceu de repente da região. O imperador Yassin ficou atordoado a princípio e seu rosto mudou de cor. Fei também estava atordoado neste momento. De repente, ele percebeu que o Maradona, que acabará de aparecer, era apenas um fantasma, o mesmo que apareceu no fundo do mar. No entanto, esse fantasma não era mais fraco que o imperador Yassin, que agora era um semideus, e ele tinha uma mente própria e um corpo físico. Embora o imperador Yassin agora fosse poderoso, ele não sentiu isso até o fim. Quão poderoso é Maradona? Ei, você gosta desta novel?